Hoje nós vamos desenvolver mais um item de geografia do Brasil. Vamos conhecer mais um pouco da economia do nosso país. Vamos falar do setor industrial, o setor secundário da economia. Lembrando, em primeiro lugar, que o Brasil, apesar de ser um país de terceiro mundo, é um dos mais industrializados do planeta. Nós temos hoje um parque industrial diversificado, relativamente complexo. Vamos lembrar como poderíamos classificar as indústrias dentro desse setor. Elas podem ser divididas em indústrias de base ou do setor pesado. São aquelas que não vão produzir diretamente para o consumidor, mas atendem a outras indústrias. Por exemplo, vamos lembrar do setor siderúrgico, do setor químico. E temos também as indústrias de bens de consumo. Estas produzem diretamente para o consumidor e podem ser subdivididas. Os bens de consumo duráveis, por exemplo, a indústria automobilística, e as indústrias de bens de consumo não duráveis, setores mais simples, como a produção têxtil e a produção alimentícia. Para analisarmos, inclusive, a distribuição da indústria no Brasil ou no mundo, precisamos lembrar dos fatores que são importantes para a localização dos centros industriais. Para conhecer esses fatores, nós preparamos um quadro. Vamos a ele, observem a tela. A proximidade de matérias-primas é importante, especialmente para alguns setores que trabalham com grandes quantidades de matérias-primas. A oferta de energia é indispensável. A indústria moderna, ela utiliza muito a energia, é um dos seus principais insumos. A mão de obra disponível para a indústria, de preferência que esteja próxima. O mercado consumidor, muito importante especialmente para as indústrias de bens de consumo. E a existência de uma boa rede de transportes, que vai permitir a movimentação das matérias-primas, da energia utilizada e da própria produção industrial. Além dos fatores que você acabou de ver nesse quadro, há outros que interessam as indústrias no mundo moderno. Por exemplo, a prática da isenção de impostos. A isenção total ou parcial de alguns impostos tem atraído empresas para o Brasil, por exemplo, ou para alguns estados em especial. É muito importante para essas empresas transnacionais que têm vindo se instalar no Brasil a possibilidade de ampliar o seu mercado de consumo. Não só o mercado consumidor brasileiro, mas também a venda para o mercado do Mercosul e as exportações para outros países. Importante lembrar também da legislação ambiental. Quando essa legislação ambiental é mais fraca, é mais tênue, isso acaba reduzindo os custos da empresa. Além disso, é importante, quando analisamos o setor industrial, entendermos a distribuição geográfica das indústrias. Nós vamos analisar isso no Brasil. Para verificarmos, então, os principais centros industriais do país, você vai me acompanhar em um mapa. Observem a sua tela. Nós temos aqui os principais centros industriais do país. O grande destaque, realmente, é a região sudeste. O estado de São Paulo concentra muitas indústrias. Na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba, Baixada Santista, região de Campinas e Sorocaba. O Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, lá no Vale do Itajaí, a região metropolitana da Grande Porto Alegre e algumas capitais nordestinas, como Salvador, Recife, Fortaleza e mesmo na região norte, podemos lembrar das instalações industriais na região de Belém e da Zona Franca de Manaus. Para conhecermos mais sobre a indústria brasileira, não só nos preocuparemos aqui com a distribuição dessas indústrias pelo território brasileiro, vamos lembrar também da evolução histórica do setor industrial no Brasil, desde o século XIX. Assim, você vai me acompanhar para analisarmos essa evolução industrial em alguns quadros que eu preparei. Vamos então ao nosso primeiro quadro. Observem a tela. A cafeicultura, fator importante na indústria do Brasil. Mas por que a cafeicultura? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a cafeicultura, à medida em que ela se expande no Brasil, durante o século XIX,
ela atrai a mão de obra imigrante. Ela permite condições para uma expansão da malha ferroviária do país, melhoria de instalações portuárias como o Porto de Santos. Além disso, a concentração de capitais, o acúmulo de capitais. Mas o café vai ser importante também quando ele entra em declínio. À medida em que o café entra em crise no Brasil, após a crise de 29, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, percebe-se que a economia brasileira não pode ficar dependente de um único produto de exportação do setor primário, como o cultivo de café. Assim, os capitais acumulados passam a ser reorientados e investidos no setor industrial. Vamos agora a um segundo fator que interessa ao desenvolvimento da indústria no país. Observe a tela. As guerras mundiais. Por que as guerras mundiais acabaram interferindo na evolução industrial do Brasil? Ora, porque durante essas duas guerras mundiais, a Europa está em conflito e assim temos dificuldade em manter a importação dos produtos industrializados europeus. Vamos então procurar substituir esses produtos. É o que nós chamamos de uma política de substituição de importações, forçada pela ocorrência das guerras. Vamos agora a um terceiro fator que influenciou o nosso setor industrial. Os governos de Getúlio Vargas. Obviamente, você estuda com muita atenção os governos de Getúlio Vargas em história. Para nós, nessa aula de indústria do Brasil, o que é importante lembrarmos do período de Getúlio Vargas? O desenvolvimento da indústria de base, da indústria pesada. Podemos lembrar de Getúlio Vargas dando início à implantação da primeira grande siderúrgica no país, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. E mais tarde, a criação da Petrobras, dando um impulso ao setor petroquímico. Não foi apenas o governo de Getúlio Vargas importante para o setor industrial. Vejam o nosso próximo quadro. Governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek implantou durante seu governo o plano de metas. A intenção do governo JK, através desse plano de metas, seria desenvolver a infraestrutura do país, infraestrutura energética, de transportes. Para isso, atrair investimentos de empresas estrangeiras, tanto no setor de base, dando continuidade ao que já havia feito Getúlio Vargas, mas também desenvolvendo, a partir daí, a indústria de bens de consumo duráveis. Lembre-se das primeiras montadoras se instalando no Brasil na época do governo JK. Agora vamos a mais um fato importante para o nosso desenvolvimento industrial. Observe. Os governos militares. Independentemente da análise de um período mais ditatorial, quando você pode preferir um período mais democrático, não podemos, claro, esquecer que durante os governos militares nós temos um novo impulso no nosso desenvolvimento industrial, continuando a atração do capital estrangeiro, diversificando mais o nosso parque industrial e dando um maior avanço, um maior andamento a indústrias de tecnologia mais avançada. Vamos ter, portanto, uma evolução, por exemplo, do nosso setor aeronáutico, espacial e bélico. Agora me acompanhe na nossa próxima tela para entendermos um pouco mais do setor industrial brasileiro. Vejam comigo. Essa questão nós vamos analisar vai permitir você entender também a evolução industrial mais recente do Brasil. A globalização da economia mundial afetou a indústria no Brasil? Sim, e continua afetando. Vamos lembrar que com essa economia globalizada, com o avanço do neoliberalismo, nós temos uma série de acontecimentos que vão influenciar decisivamente na evolução recente de nossa indústria. Podemos lembrar, em primeiro lugar, da própria criação do Mercosul, desde as negociações iniciais, ainda no governo Sarney. Por que a criação do Mercosul é importante para essa nossa evolução industrial recente? Ora, com a criação do Mercosul, as indústrias brasileiras têm a oportunidade de ampliar o seu mercado, vendendo para os nossos parceiros no Mercosul, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Mas, além disso, não podemos esquecer também a concorrência das indústrias similares destes países.
Temos então aí um aumento da concorrência com a formação do próprio Mercosul. Esse aumento de concorrência no setor industrial brasileiro vai ocorrer também com a progressiva abertura do mercado interno brasileiro, que até então estava ainda muito protegido. Desde os inícios da década de 90, do governo Collor, nós temos uma progressiva abertura do mercado interno, trazendo o produto importado que vai concorrer com o produto brasileiro. Essa economia neoliberal e essa economia globalizada vai trazer para o Brasil também uma série de outras indústrias multinacionais ou transnacionais que começam a se instalar no Brasil, como, por exemplo, um crescimento do setor automobilístico. Temos aqui uma evolução do número de empregos na indústria de transformação no país, considerando a década de 90. Nós falamos há pouco que o Brasil teve um crescimento industrial com a economia globalizada. Mesmo assim, você pode observar nesse gráfico que o número de empregos na indústria de transformação caiu durante a década de 90. Apesar do crescimento do setor industrial brasileiro nos anos 90, você observou essa queda do número de empregos na indústria de transformação. E isso por quê? Porque a indústria atual, para se manter competitiva, ela busca uma redução de custos e, com isso, também a redução do número de empregos. É uma indústria poupadora de mão de obra. Mas o setor industrial brasileiro continua se fortalecendo. A indústria naval, nesse início de século XXI, vem se recuperando. O setor têxtil voltou a crescer após a concorrência nos anos 90 com os produtos asiáticos. A produção industrial automobilística do Brasil já é uma das maiores do mundo. O setor industrial brasileiro chega a incomodar países de primeiro mundo que começam a adotar taxas ou até mesmo cotas de importação, prejudicando as exportações de produtos industriais do Brasil. Por exemplo, a concorrência da siderurgia brasileira em relação à siderurgia norte-americana. Muito importante você manter a atenção com relação ao estudo da indústria brasileira para o seu vestibular. Nós vamos nos encontrar na próxima aula. Um grande abraço para você. Até mais.